Bom, pessoal, oficialmente, bom dia a vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Espero que o nosso quórum aumente no decorrer da aula de hoje. A gente agora vai iniciar um assunto novo, um assunto sobre o qual a gente já começou a conversar quando nós corrigimos a atividade 1 de vocês, e hoje a gente vai entender ele com um pouco mais de detalhes. É um assunto importante, mas é um assunto bem tranquilo, sobretudo porque vocês possivelmente, a gente acho que até conversei com vocês sobre isso quando da correção da atividade 1, acho que vocês já tiveram contato com responsabilidade civil, não foi? Ou não tiveram? Lembra que a gente conversou sobre isso. Sim, o primeiro Vocês, semestre já. vocês já tiveram do quinto normal, né, Giovana? Então, isso ajuda bastante. Porque se a gente tem um pouco de dificuldade, como a gente falou, de fazenda pública em juízo, porque eu ia pegar o processo civil ordinário e trazer detalhes sobre ele, se vocês não viram o geral, entender o específico é complicado. Por isso que eu até parei, voltei e expliquei mais assuntos dos gerais, para a partir deles a gente entender algumas especificidades do direito administrativo. Agora, em responsabilidade civil, pessoal, é exatamente a mesma coisa. A gente vai olhar para a teoria geral da responsabilidade civil, aquela que vocês já devem ter tido algum contato em direito civil, e agora a gente vai puxar algumas especificidades. Falar, olha, com a administração pública, a gente tem que olhar para isso, para isso, para isso, porque aqui é diferente. Mas a lógica, a estrutura da responsabilidade civil é exatamente a mesma que vocês já devem conhecer, que é fazer com que um indivíduo que causa dano a outro seja responsabilizado para tornar o estado de coisas anterior, para fazer com que aquele dano se desfaça, ou pelo menos para que pague um valor que compense esse dano que foi realizado. Isso tudo no campo civil. Às vezes alguns atos também vão ter reflexos no campo penal. Mas nossa conversa hoje vai ser sobre responsabilidade civil. Só que antes disso, eu vou até já compartilhar a tela com vocês. Hoje de madrugada eu alimentei o AVA, já estão com tudo aqui, à exceção do encontro 16, que eu vou usar para depois fazer alguns pontos de revisão e algumas questões. Mas tudo que a gente tem para conversar sobre responsabilidade civil do Estado, o nosso último assunto, que é poderes administrativos, já está tudo no AVA de vocês, tá? E muito importante, tá aqui. Pessoal, muito importante, no encontro 11 de vocês, pós-aula, tem 2 links. Um vídeo muito didático, muito curtinho, acho que são 2 minutos e pouquinho, sobre o que a gente vai conversar hoje. Eu gosto bastante desses vídeos que a GU faz. E o outro é o link com a atividade de vocês, tá? Encontro 11, pós-aula, atividade 2. Vocês, no layout de vocês, vão clicar e vão encontrar um link. Deixa eu até fazer por meio do de vocês. Vai ter a mesma cara. Aliás, eu suponho que vocês vejam assim como eu. Encontro 11, atividade 2. Cliquei, tem um link aqui. Vou copiar esse link, vou jogar no meu navegador. E ele vai abrir essa tela aqui. Pessoal, eu não fiz isso ainda porque eu acabei de jogar essa atividade para vocês, mas eu vou pedir para que a líder de vocês, para que a Brenda, repasse esse link no WhatsApp, tá? Eu acho que fica mais fácil do que vocês terem que acessar o AVA. Para todos os efeitos, formalmente está ali no AVA Encontro 11 pós-aula. Só que eu também vou pedir para que esse link seja enviado para vocês por meio de WhatsApp. Aí no WhatsApp mesmo, clicou, pá, vai abrir esse formulário, que quiser responder lendo pelo celular, mas vocês vão precisar escrever em algum arquivo. Essa é a segunda atividade de vocês, ela vale até 2.500 pontos, e é a primeira vez, pessoal, vamos ver se vai dar certo, que eu estou pedindo para que vocês façam essas atividades em grupos, tá? Grupos de até 3 pessoas.
Quando é presencial, eu sempre faço em grupos maiores, porque aí eu estou acompanhando vocês visualmente. Eu sei quem está contribuindo, eu consigo acompanhar em alguma medida quem está fazendo ou não. No virtual é complicado. Aí eu fico no dilema. E agora? Eu peço individual, mas é uma atividade pesada para ser feita individualmente, ou peço para o grupo? Geralmente eu faço atividade em 5. Como a gente está online, vocês vão ter uma semana, mais de uma semana para fazer, eu tive a ideia de pedir para que vocês se reúnam em grupos de 3. Situações extraordinárias, professor, tem o fulano, acabou de entrar, não conhece ninguém, ou tem aquela pessoa que está sozinha, me mandem um e-mail que a gente conversa para estruturar isso, tá? Para abrir eventuais exceções nos grupos. Mas, professor, eu não gosto de fazer atividade em grupo e eu quero fazer sozinho. Bom, fique à vontade, pode fazer sozinho, não tem problema. Mas a ideia aqui, além de fazer com que vocês auxiliem uns aos outros, é também fazer com que vocês desenvolvam competências de trabalho em grupo. Trabalhar em grupo é um saco. Sempre será, seja na faculdade, seja na pós-graduação, seja às vezes na vida de trabalho. Mas como dos exemplos vocês percebem, é uma coisa que vocês sempre vão ter que fazer para o resto da vida. Então, é conveniente também por isso, que vocês tenham capacidade de coordenação, de organização, e mesmo à distância consigam distribuir tarefas e entregar um só trabalho. No entanto, se você quiser entregar sozinho, não terá problema. Só será um pouquinho mais complicado de fazer. Por que vai ser um pouquinho mais complicado, pessoal? A minha proposta dessa vez ela é diferente. Ela não é uma pergunta, não são perguntas, tá? Aqui eu tenho um caso que eu bolei, vocês vão analisar esse caso, e aqui vocês vão utilizar conhecimentos de controle judicial da administração pública, que a gente começou a ver, e também vão utilizar conhecimentos de responsabilidade civil do Estado. Acho que está pequeno para vocês enxergarem, vamos ver se agora deve estar melhor. Então, aqui, até dia 29 de maio, vocês têm 10 dias para realizar a atividade em grupos de até 3, vale 2.500 pontos. Como sempre, respostas idênticas serão desconsideradas. Tem o enunciado aqui, vocês vão ler esse enunciado e vão utilizar conhecimentos de responsabilidade civil do Estado e de administração pública em juízo. Agora sim, pessoal, vocês vão fazer para mim uma peça processual. Mas, professor, que viagem, a gente não tem aula de processo civil com você, por que você vai cobrar um negócio desse? Pessoal, primeiro, para vocês estruturarem na vida real como aplicar o que a gente está estudando. Outro ponto, é óbvio que a nossa disciplina não é processo civil. Então, o que eu vou, na minha avaliação, o que eu vou ponderar, o que eu vou considerar? O conhecimento de vocês sobre direito administrativo. Tá? Então, se você me trouxer uma petição inicial que poderia ser inepta na vida real, mas você me trouxe os fundamentos, os argumentos de direito administrativo que me demonstram que você domina o conteúdo, sem problema nenhum. Critérios preenchidos de avaliação, você vai tirar nota máxima ou nota boa. Eu não vou pautar a minha avaliação por critérios de processo. Tá? Embora eu queira que vocês deem uma cara de peça de petição inicial para os argumentos que vocês vão levantar. O que é isso, pessoal? Basicamente, vocês que já falaram que tiveram dificuldades no processo. Deixa eu até abrir um outro arquivo aqui. O que eu quero dizer quando eu quero que vocês façam uma peça? E ali eu indiquei alguns pontos para vocês prestarem atenção. Estrutura. Caramba. Ó, o enunciado está pedindo para vocês esses 4 pontos. O que é o endereçamento? Você vai colocar. Excelentíssimo senhor juiz. E aí vem um ponto que é interessante que eu vou cobrar a vocês. Da comarca C ou da subseção judiciária S.
Isso vocês vão ter que saber me indicar, se é uma comarca, se é uma subseção, ou seja, se é justiça estadual, se é justiça federal, porque a gente conversou sobre esse assunto. E aí, da localidade, tá, localidade vocês podem errar porque a competência em razão do lugar é matéria de processo, não é matéria de direito administrativo. Agora, isso aqui vocês têm que me apontar de maneira certa. Tal. Fulano de tal. Fulano de tal, representado. Final. Subscreve. Minha honrosa presença de Vossa Excelência. Fora presente, ação de... Aí vocês me dizem que ação que é essa, mas já adianto. Eu vou deixar vocês se divertirem com isso. Mas vocês vão ter que colocar um nome, pessoal. Mas assim, se vai ser uma ação ordinária, se poderia ser mandado de segurança, isso a gente estudou, isso eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça. Então, endereçamento, qualificação e em face a minha ação, em face de quem? Quem responde? Ou passivo. Isso vocês vão ter que me responder. Em face de sei lá quem. Isso é outro ponto de avaliação. Ó, ponto de avaliação, qualificação. Aí você começa a petição. Dos fatos. Como eu coloquei no enunciado, não precisa transcrever, porque os fatos já estão no enunciado. Não tem que repetir. É aqui do direito. É aqui vocês vão sentar a mão nos fundamentos. Aqui é a parte de avaliação mais importante. Mais da metade da nota está aqui. Porque é aqui que vocês vão me falar por que vocês estão pedindo alguma coisa. Tá? Isso aqui é importante, mas isso aqui é secundário. Isso aqui é importante, mas isso aqui é secundário. Isso aqui é o coração, é o núcleo da atividade de vocês. Por que eu estou pedindo isso? Qual o fundamento disso? Onde está escrito que o meu cliente tem direito a isso? É o que vocês vão expor aqui nessa sessão do direito. E aí, no fim, os pedidos. Ah, professor, mas eu já fiz um cursinho para OAB, eu sei que pedido tem um monte de coisa. Eu tenho que pedir a citação do réu, eu tenho que pedir, se for o caso, justiça gratuita, eu tenho que talvez pedir antecipação de tutela, que é secundário, tá? Não tem que se preocupar com isso aqui, não. Deixa eu... Sim, se quiser colocar por uma questão estética, ou... por uma questão estética ou qualquer coisa do tipo, pode colocar. Só que isso aqui eu não vou avaliar, não, tá? Porque isso aqui não tem nada a ver. Sim, isso aqui é processo puro, isso aqui não é direito administrativo. Isso aqui, deixa eu até não deixar amarelo, isso aqui tanto faz. Agora, que pedido eu quero saber? Você vai pedir o que no fim? Você vai pedir, sei lá, a condenação da parte ré ao quê? O que você quer da parte ré? Você quer dinheiro? Você quer o retorno ao cargo público? Você quer a anulação do concurso? O que você está pedindo? Isso aqui. Eita.
aqui vai estar intimamente ligado ao que vocês escreveram para mim aqui. Tudo que está escrito aqui vai ter que estar reproduzido no fim nesse pedido. Lembrando, esses pedidos aqui de processo não me interessam, tá? Quem quiser colocar, quem quiser, poxa, achei um modelo na internet super legal. Poxa, legal, use. Se ficar agradável, ok. Isso aqui não me interessa. O que me interessa é o que você vai pedir no fim. Pronto, acabou a petição. Tá? Essa é a estrutura que eu quero que vocês basicamente observem. Eles vão endereçar para alguém, o autor, a parte autora, está escancarada na peça, ponto de avaliação. Quem é o polo passivo? Contra quem eu vou ajuizar essa ação? Fatos, não precisa. Essa aqui é a parte importante, vou até mudar de cor. Essa é a parte mais importante e no fim você vai ter que me fazer um pedido que converse com o que você escreveu para mim aqui na parte do direito. Pessoal, o legal dessa atividade, se vocês poderem fazer em casa com o tempo, é que vocês podem se aventurar na parte de fundamento. Poxa, legal, vai achar uma jurisprudência, achar um julgado que confirme o que você está falando. Legal, interessante, conveniente. Mas, assim, não me traga uma petição de 20 páginas, tá? Porque, assim, é desnecessário. Isso aqui, esse formatozinho que eu coloquei aqui para vocês, você com 3 páginas, 2 páginas, você resolve o problema e tira nota boa. E já fica a dica para a vida profissional de vocês, tá? Ninguém lê petição de 20 páginas, nenhum juiz lê, nenhum membro do Ministério Público lê, tá? A gente sempre tem que procurar ser o mais objetivo possível na hora de fazer pedidos judiciais, na hora de fazer sua petição. Porque pensa, você está mandando um pedido para um juiz que tem 9.000 processos para julgar. Ele não vai ficar perdendo horas e horas para ler aqueles 50 jurisprudências que você achou e começou a colar na peça, tá? Dica para vocês, para atividade, para a vida de vocês, só use jurisprudência quando for algum ponto controverso, algum ponto que ainda não se tem muita certeza, ou que você quer demonstrar mesmo, olha, o tribunal aqui, esse tribunal, o tribunal que lhe é superior, poxa, juizei uma ação na comarca de Campo Grande. E aí eu trago um julgado para mostrar para o juiz que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ou seja, o tribunal que está superior a ele, a que ele é vinculado, decide sempre de tal forma, uma forma de peso argumentativo, uma forma de persuadir o juiz. Mas ficar jogando jurisprudência aleatória em peça, não façam isso, tá? Sempre objetivos, ponto mais importante é esse aqui, porque é aqui que eu vou medir o quanto vocês estão sabendo de direito administrativo. Tá? Vai ter esse formatozinho só porque eu acho que faz mais sentido, porque a gente falou bastante sobre administração pública em juízo e porque também faz um link legal com o que vocês vão encontrar na vida de vocês, tanto em prova de OAB quanto profissionalmente. Então, a proposta é essa, link disponível no AVA, e também vou pedir para a Brenda repassar para vocês, tá? Tá aqui o nosso anunciado, ou seja, tem a partir de hoje para fazer e até sexta-feira da semana que vem para me entregar. Grupos de até 3, sim, em casos que vocês pretendam, por alguma razão justificável, ultrapassar esse número aqui, me mandem um e-mail que eu avalio a razão e a gente conversa sobre a necessidade ou não. Bom, é isso, tal. Ah, ponto importante que esse é diferente, pessoal. Aqui vocês vão ter que me mandar um arquivo, tá? Não tem espaço para vocês fazerem peça na plataforma, nem seria conveniente. Então vocês vão abrir, sei lá, um arquivo do Word, ou vão usar esse que eu abri agora que eu gosto, que é um documento Google, fazer aqui. O que eu recomendo, pessoal, para a gente evitar ter problema de formatação e de peça ficar desconfigurada? Poxa, você fez no Word que seja, você fez no Google, salva ele em PDF. Manda para mim ali na plataforma um arquivo em PDF já.
Porque depois que você salva o arquivo em PDF, ele não fica mais editável. Ó, esse aqui, salvei em PDF. Tá aqui, ó. Bonitinho, do jeito que eu fiz, sem possibilidade de alteração do arquivo. Fica mais fácil para eu ler e mais seguro. Porque às vezes você faz um editor de texto que eu não tenho compatibilidade por alguma razão aqui no meu computador. Aí na hora que eu abrir, vai ficar todo esquisitão, todo estranho. Então, para que vocês mantenham a forma e que a gente evite esse problema, eu recomendo que vocês me mandem em PDF. Ah, professor, mas eu não sei se vai em PDF, não tive tempo, esqueci. Problema nenhum, vou corrigir do mesmo jeito. Só que eu acho que fica mais interessante, mais seguro para vocês e mais adequado, melhor para mim, até para eu visualizar, o arquivo em PDF. Então, os arquivos preferencialmente em PDF, mas não obrigatoriamente. Vocês vão clicar aqui e aí vocês vão fazer o upload, selecionar arquivos do meu dispositivo, achar onde está salvo o seu trabalho no computador, fazer o upload e me encaminhar. Aí eu vou receber aqui na minha plataforma, no meu layout, na minha visão, eu vou receber os arquivos de vocês, tá? Outra coisa, pessoal, para a gente evitar problema também, eu já pedi para vocês colocarem aqui o endereço de e-mail e nome dos integrantes do grupo. O que vocês podem fazer, que seria até legal? Na hora de assinar, se vocês quiserem, coloquem o nome de novo de vocês, tá? Vocês estão todos na mesma lista, então se vocês quiserem assinar com o nome de vocês de verdade no fim, ou colocar no começo, trabalho de fulano, ciclano e beltrano, façam um registro do nome de vocês também no arquivo, tá? Para que a gente evite problemas. Eu tenho que sair procurando vocês para descobrir quem foi que fez o... Alguma dúvida em relação ao trabalho? Professor, o nome do aluno não pode ir ali no local do nome do advogado? Então, fica legal, coloca ali. Coloca ali como se você estivesse assinando local e data, sei lá, Campo Grande, dia 20 de maio, aí você coloca ali o seu nome, por exemplo. Beleza. Giovana, tal. Aí faz a mesma coisa com... Oi? Mas coloca na frente, igual o senhor colocou antes, advogado, ou não precisa da palavra não precisa, advogado? Não precisa não. Mas quando vocês forem fazer o AB, pelo amor de Deus, vocês nunca colocam o nome de vocês, tá? É sempre advogado, OAB 1, 2, 3. Colocou o nome em prova, vocês estão reprovados, tá? É só na minha disciplina. Sabia disso, não. Não pode identificar de jeito nenhum a prova. Então, vocês vão sempre... Prova de OAB sempre vai acabar assim, local e data. Você não coloca o local, nem coloca a data, só deixa assim, local e data, advogado, OAB. Isso, aliás, acaba aqui, ó. Toda a prova de OAB, segunda fase. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB, ponto. Sempre, sem identificar. Mas como a gente está fazendo na disciplina, e como vai ficar mais legal e fácil de identificar, como se fosse vocês. Aí coloquem o nome de todos dos três, dos dois, ou do advogado do aluno sozinho. Não tem problema, não. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o trabalho? Para mim ficou bem claro. Que bom. Acho que vai ser legal, vai dar tudo certo. Eu fiquei meio receoso, eu nem sabia desse lance de poder mandar o arquivo. Hoje eu fui testando e falei, isso aqui vai ser legal de fazer. Acho que vai ser interessante. Qualquer dúvida, pessoal, tem pouquíssima gente online hoje. Qualquer dúvida, peça para os colegas assistirem o vídeo da aula e se persistirem as dúvidas, entrem em contato comigo. O meu e-mail está aqui também no enunciado. E, aliás, nas orientações, e a gente vai conversando. Só reforço que vocês têm até o dia 29 para me entregar, tá? A minha expectativa, que é muito positiva, é eu passar o final de semana corrigindo e a gente, no dia 2 de junho, fazer a correção juntos. Bom, pessoal, mas é isso aí. Esse era o meu grande recado que eu tinha para dar para vocês. Bom, vamos lá. Responsabilidade civil do Estado.
Se a internet carregar para a gente a apresentação. Ai, ai. Bom, só porque eu falei que eu gosto de usar os editores do Google, hoje eles estão conspirando contra mim. Ah, pessoal. Ó, os slides estão para vocês no Ava. Isso não aconteceu comigo antes, viu? Pela primeira vez, eu uso isso aqui tem uns 4 anos. Primeira vez que isso acontece. Ó, acho que agora vai. Depois a gente passa pro desenho só. Bom, pessoal, nosso assunto, de acordo com a ementa de vocês, ele se chama responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado por comportamentos administrativos. A verdade, é um nome muito grande e pouquíssimo usual. Vocês não vão achar isso aqui no sumário de nenhum livro, que quer dizer apenas responsabilidade civil do Estado. Mas por que é grande desse jeito e por que a ementa traz esse nome tão grande? Está errado? Não está errado não, pessoal. Até se a gente analisar bem, é um nome até mais completo. Primeiro ponto, responsabilidade patrimonial. O que quer dizer isso? É um outro nome para responsabilidade civil, ou seja, não é responsabilidade penal. Aquele que causa dano nessa responsabilidade vai arcar com esse dano utilizando o seu patrimônio. Então, por isso, responsabilidade patrimonial. A administração pública vai arcar com o eventual dano que ela tenha cometido por meio do seu patrimônio, por meio do dinheiro dos cofres públicos. Extracontratual. O que quer dizer isso, pessoal? Que a responsabilidade aqui não tem relação com danos ocorridos durante a execução de contratos administrativos. Essa é a responsabilidade civil extracontratual, ou responsabilidade civil aquiliana. Não é responsabilidade civil que decorre do descumprimento de regras contratuais. Deixa eu só... para vocês revisarem esse ponto. A responsabilidade civil, ela pode se dar em 2 âmbitos, que vão ter formas de segmento e de responsabilização diferentes. Uma é a contratual. A gente celebra um contrato de compra e venda e eu descumpro esse contrato. O que vai acontecer? Você tem mecanismos próprios, você tem respostas próprias possíveis para me obrigar a satisfazer esse contrato e ainda eventualmente arcar com eventuais perdas e danos que você possa ter tido. Essa responsabilidade contratual no direito civil vocês estudam dentro de
de contratos, e em direito administrativo a gente estuda dentro de contratos administrativos. Então, essa forma de responsabilização, ela se baseia sempre numa relação jurídica prévia formalizada por meio de um contrato. Agora, e se eu estou andando na rua e cai um tijolo na minha cabeça? Eu tenho um contrato com a pessoa que me causou o dano? Não tenho. Então, essa responsabilidade civil ela é diferente. Contratual, que também tem o nome de aquiliana. Ela se faz presente nas hipóteses em que o causador do dano e a vítima do dano não têm relação prévia. Eles não se conhecem. Eu estou andando, estou dirigindo o meu carro tranquilamente e um total desconhecido acerta o meu carro. Isso é responsabilidade extracontratual. E o que a gente está estudando aqui, pessoal, é se eu estou dirigindo o meu carro tranquilamente na Avenida Afonso Pena e um agente da administração pública, na função pública, ou indo exercê-la, ou de forma, ainda que indiretamente a exercer a função pública, me acerta o meu carro, ou me atropela, ou me causa um dano. Ou se alguma outra forma de atuação da administração pública causa um dano a mim ou algum outro administrado. Então, a gente vai estudar situações em que a administração pública causa dano a alguém numa relação fora do contrato. Então, a gente vai estudar isso aqui. Por isso que a ementa traz um nome tão comprido, mas ao mesmo tempo preciso, sobre o que a gente está estudando. E aí, por comportamentos administrativos, ou seja, o Estado desempenhando funções de Estado, o Estado desempenhando as suas funções próprias, como ele vai ser responsabilizado quando os agentes que estão envolvidos nesse dano estão no desempenho de suas funções, estão realizando as suas atribuições públicas próprias. Então, é um nome que é estranho, é um nome que vocês não vão encontrar em nenhum sumário de nenhum livro, nem no edital de nenhum concurso, só que é um nome que é preciso, é um nome que eu gosto, me agrada, por isso que eu paro para explicar para vocês por que a ementa trouxe esse nome. Mas saibam que sempre que vocês se depararem com esse assunto, ele vai ganhar um nome muito mais simples, que é responsabilidade civil do Estado. Vamos lá, pessoal. Responsabilidade civil do Estado é, como eu disse para vocês já, a gente está estudando responsabilidade civil extracontratual. E ela é nada mais do que uma forma específica da responsabilidade civil que está lá no Código Civil, um ponto que a gente já falou também a respeito. Porque o que vocês estudam, já devem ter visto em alguma medida, é isso aqui, ó. As regras de responsabilidade civil, regras gerais de responsabilidade civil do CC. Então, as regras gerais. Quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a gente exclui tudo que tem a ver com responsabilidade civil privada do Código Civil, porque direito privado e direito civil não se comunicam, são absolutamente estanques e incomunicáveis? Não. A gente vai perceber que, na verdade, a relação que se opera entre responsabilidade civil do Estado e responsabilidade civil normal... Opa! Eu acertar no desenho... Na verdade, é uma relação de círculos concêntricos. Na verdade, a responsabilidade civil do Estado nada mais é do que uma forma específica de responsabilidade civil. Eu vou usar toda a estrutura normativa e lógica do Código Civil, só que eu vou trazer umas especificidades. Especificidades essas que estão previstas em um dispositivo propriamente. É o que a gente vai encontrar lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Que é esse artigo que vai me falar o que é diferente em relação à responsabilidade civil quando é o Estado o agente causador de dano. O que é diferente? Muda. Por que que muda? O que muda e de que forma se opera essa responsabilização civil do Estado? Por isso que eu disse, tudo que vocês já viram de responsabilidade civil, a gente empresta agora, retoma e vai só trabalhar com algumas especificidades. Ponto importante, quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a gente sempre vai ter que ter em mente três figurinhas, três atores, três sujeitos.
O Estado, a figura abstrata, o ente Estado, o agente do Estado, que é a pessoa física que no mundo de carne e osso representa o Estado, executa as funções do Estado, concretiza o Estado. Então, Estado, sujeito abstrato, agente do Estado, pessoa física que atua em nome do Estado. E, além disso, a minha vítima, ou meu lesado. Essas três personagens, essas três figuras, vão sempre se fazer presente nessa relação danosa que vai envolver o Estado. Porque, percebam, o Estado é um ente abstrato. O Estado não existe no mundo de carne e osso. O Estado é uma coisa quase metafísica, que a gente diz, existe o Estado. Existe o município de Campo Grande. Existe? Não existe. Existe uma estrutura física, existe uma prefeitura, existe alocação de prédios, existe um prefeito, existem secretários, existem servidores públicos municipais. Agora, a entidade com o CNPJ, município de Campo Grande, não existe. Ela é uma abstração. Ou melhor, ela existe, mas existe apenas no mundo das ideias. Então, não tem como algo que existe apenas no mundo das ideias causar dano a alguém. Quem causa dano no mundo real, no mundo concreto, são os agentes públicos. São as pessoas que concretizam o Estado no mundo de carne e osso. Ou as pessoas que executam as funções públicas e, ao fazer isso, ainda que não seja uma função que envolva contato físico com alguém, ou dar um tiro, ou dirigir, ou a prática de um ato administrativo por um agente público, pode ser condição suficiente para que eu tenha caracterizado a responsabilidade civil do Estado. Mas eu sempre vou ter um agente do Estado funcionando, tá? Porque não é possível que uma entidade abstrata realize dano a ninguém. Então, lembre desses três personagens e eles se farão presentes ao longo da nossa conversa. E vamos lá ao ponto mais importante de toda a aula de hoje, pessoal. A gente pode resumir a aula de hoje nesse slide aqui, porque a gente pode resumir a aula de hoje no artigo 37, parágrafo 6º, desde que a gente consiga entender o que ele nos traz e como a jurisprudência e a doutrina destrincham e dão o sentido, dão o contorno do que ele quer nos trazer. Vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestem serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, tatuem na mente isso quando vocês forem pensar sobre o tema responsabilidade civil do Estado. Então, a gente tem um parágrafo do artigo 37 da Constituição bem curtinho, mas é possível a gente extrair bastante coisa dele. Primeira parte, pessoas jurídicas de direito público, são elas que respondem na forma do artigo 37, parágrafo 6º. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? A gente já conversou um pouco sobre isso, embora vocês não tenham visto especificamente na disciplina própria. União, estados, DF, municípios, ou seja, administração direta, essas figuras aqui, e também as autarquias, que são a única pessoa jurídica da administração indireta que tem natureza de direito público. E aqui, entre parênteses, uma figura que é uma figura anômala, que é uma fundação que é criada por meio de lei direta, que é uma fundação criada como se fosse autarquia. A gente chama de fundação autárquica ou de autarquia fundacional. Mas perceba que eu sempre tenho um nome autarquia ligado. Eu também poderia chamar isso aqui de fundações de direito público. Seriam também pessoas de direito público. Então, sempre que União, estados, DF, municípios e autarquias realizarem algum dano, elas atraem para si o artigo 37, parágrafo 6º. E aí vem um ponto muito importante que faz muita gente se confundir. E as de direito privado prestadoras de serviço público. Ou seja, pessoal, eu posso ter também a responsabilização na forma do artigo 37, parágrafo 6º, de pessoas de direito privado que prestem serviço público.
Isso faz, por exemplo, com que uma concessionária de serviço público responda dessa forma. Se, por exemplo, você sofre um acidente na 163, que está privatizada agora para a CCR, CCR é uma empresa privada e as demais concessionárias que operam no mesmo ramo é uma concessionária, ela é uma empresa privada, gera lucro, tem os seus gerentes, seus sócios todos particulares, só que exerce função pública. Só que é contratada pelo poder público, pelo governo federal, nessa hipótese da BR, para prestar o serviço público, que é garantir as condições adequadas de tráfego na rodovia. Então, se uma empresa privada, concessionária de serviço público, causa dano, ela também responde como se fosse pessoa de direito público. Então, por exemplo, a Energisa, concessionária, empresa privada, que tem um contrato com a entidade pública para prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica, também responde como se fosse entidade pública. Então, sempre que eu tiver uma pessoa de direito privado que preste serviços públicos, essa pessoa vai responder na forma do artigo 37, parágrafo 6º. E o que é curioso, pessoal, existem figuras da administração pública indireta, que a gente já viu, que não são de direito público e que também não exercem funções públicas. Então, por exemplo, olha que curioso, o 37, parágrafo 6º, como eu disse, faz com que a CCR, com que a Energisa, com qualquer concessionária que presta serviços públicos, só que, ao mesmo tempo, o artigo ele vai excluir pessoas da administração indireta que não prestam serviços públicos. Por exemplo, o Banco do Brasil e a Petrobras, eles são pessoas da administração indireta, ambos são sociedades de economia mista, só que não prestam serviço público propriamente dito. Eles atuam como Estado empresarial, atuam em condições de paridade com algumas empresas privadas para realizar as funções de empresário do Estado brasileiro. Então, por exemplo, essas pessoas que são da administração indireta, mas de direito privado e não prestadoras de serviços públicos, essa galera aqui não responde na forma do 37, parágrafo 6º. Olha que engraçado, e muita gente se confunde com isso, porque você pensa, mas se eu pegar uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, elas são de direito privado, só que elas são administração pública, elas são, de fato, elas são. Só que o artigo 37, parágrafo 6º, ele exclui dessa forma de responsabilidade civil essas pessoas, porque são de direito privado e, a depender de qual é a sua atividade, não vai prestar serviço público. Então, o artigo 37, parágrafo 6º, ele vai incluir concessionárias, empresas privadas, e, ao mesmo tempo, ele vai excluir pessoas da administração indireta de direito privado quando elas não prestarem serviços públicos propriamente ditos. Então, esse é um ponto importante, esse é um ponto que gera muito confusão quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que vai entrar aqui no meu círculozinho apenas as pessoas da administração direta e as pessoas privadas que prestam serviços públicos. Todas as demais figuras, não é que elas ficam em um regime de irresponsabilidade, um regime de não ser responsabilizadas. É que elas vão responder como qualquer outra pessoa responde. Elas vão responder de acordo com as regras gerais do Código Civil. Então, se o Banco do Brasil te causa um dano, ele não vai responder dessa forma. Ele vai responder de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Código Civil, com essas regras de responsabilidade, que são as regras de responsabilidade dos privados. Agora, se o município de Campo Grande te causa um dano, se o IBAMA, que é uma autarquia federal, te causa um dano, eles vão responder
de acordo com as regras do 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, essa distinção aqui é importante que vocês tenham em mente. Pessoas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, independentemente de serem pessoas da administração pública. Então, por exemplo, concessionárias de serviços públicos respondem na forma 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E aí vem um ponto importante, que é, e aqui eu até destrincharia mais, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. O que eu estou dizendo para vocês, e aqui eu falaria dessa primeira parte aqui, mais especificamente. Essas pessoas de direito público e privadas que prestam serviços públicos, elas respondem pelos danos que seus agentes causarem. A gente poderia até incluir aqui, responderão de maneira objetiva pelos danos que seus agentes causarem. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas vocês já sabem que na responsabilidade civil objetiva é mais fácil para a vítima conseguir indenização e é mais difícil para o causador do dano se defender. Então, nesse regime de responsabilidade civil objetiva, que estão inseridas as pessoas da administração de direito público e toda e qualquer pessoa de direito privado que preste serviços públicos, eu tenho um regime de responsabilização que é mais gravoso para elas, que é mais complicado, que faz com que elas, em mais casos e com menor prova, com menos prova, sejam responsabilizadas por dano que seus agentes causam. Então, primeiro ponto, vão responder de maneira objetiva. A gente vai esclarecer melhor o que é responsabilidade objetiva daqui a pouquinho. Mas o ponto importante é que os agentes, aquele elementozinho que eu indiquei para vocês, a pessoa física que representa essas instituições, é ele que causa o dano. Mas percebam que eles só respondem quando os agentes nessa qualidade causem o dano. Então, o exemplo clássico, que cai bastante também até em provas de OAB. Eu sou um policial militar, eu tenho porte de arma da corporação normal. Cheguei em casa, minha esposa tinha queimado o feijão, eu estou em casa, estou fardado, eu pego a minha arma do serviço e eu pratico um feminicídio, e eu mato minha esposa. Nessa hipótese, pessoal, eu tenho um agente público que pratica um dano a outra pessoa. Só que o agente público não atua nesse meu exemplo como se fosse agente público. Ele, naquele momento, ele não exerce função de policial militar. Naquele momento, ele é o João da Silva, que por alguma razão do destino tinha acesso à arma, mas isso é completamente acessório. Então, se eu tenho um agente público que não está exercendo a função, ele não pratica o ato no exercício da função, ele não vai se inserir nessa regra de responsabilidade. Ah, então quer dizer que ele nunca vai responder? Não. Quer dizer que o Estado não responde. Agora, ele que praticou o ato lesivo, ele vai responder tranquilamente, só que é ele que vai ter que arcar com as consequências, e não o Estado. O Estado assume a bronca para ele quando o agente público causa um dano, quando o agente público age na condição de agente público. Mas em qualquer outra hipótese, não é que o agente fica sem ser responsabilizado, de forma alguma. É que ele vai responder sem o suporte do Estado, sem que o Estado pague. Quem vai ter que pagar é ele. Então, esse exemplo que o policial atira na mulher, a família, os filhos deles, por exemplo, se não tivessem filhos, os irmãos dela, os eventuais herdeiros dela, eles podem ajuizar uma ação de responsabilidade civil contra o assassino, sem problema nenhum. E eles não poderiam ajuizar uma ação contra o Estado, porque nessa situação o agente não agia na qualidade de agente público, ele agia como particular, ele agia como João da Silva. Então, é importante que o agente esteja no exercício da função. Também é curioso que pode acontecer o oposto. Eu posso ter um policial que está de férias, que está à paisana, passeando numa praça, e ele percebe que está acontecendo um assalto. E ele, ao perceber que está acontecendo
acontecendo um assalto ou qualquer outro tipo de tragédia, ele vai prontamente tentar resolver a situação, ele vai tentar defender a vítima. Se nessa hipótese ele acaba causando um dano a alguém, ele acaba dando um tiro de maneira indevida, e acaba causando dano que ele não queria em uma pessoa, o Estado compra a briga. O Estado responde. Porque ainda que eu tivesse um policial apaisando aí de férias, quando ele vai tentar defender a vítima de um assalto, ele está agindo como policial. Ele não está agindo como João da Silva, ele está agindo como agente público. Então, ele esteve de férias durante 25 dias. Naquele momento, naquele instante, é como se baixasse a aura de agente público nele, baixasse o espectro de agente público, porque ele age na condição de agente público. Porque nós, particulares, não temos obrigação, não temos o porquê, às vezes, fazer isso, a não ser que por um impulso de algum sentimento de ajuda. Mas esse agente público, quando ele faz isso, ele age nessa condição de policial, por exemplo. Então, sempre tem que fazer uma análise se o Estado vai responder ou não de como estava agindo esse agente público. Ele estava agindo no exercício da sua função? Outro exemplo também que acontece muito, também envolvendo agentes de segurança pública, são os agentes que acabam trabalhando como seguranças em estabelecimentos no contraturno. Então, se ele é um policial que às vezes faz plantão de 12 por 36, ele trabalha um dia e fica um período sem trabalhar para a corporação. É muito comum que esses indivíduos comecem a trabalhar como segurança para algum supermercado, alguma instituição, para ter uma renda extra para ocupar seu tempo. Se essa pessoa dá um tiro em alguém enquanto ela atua como segurança do supermercado, por exemplo, o Estado não responde. Quem responde por esse dano é o próprio indivíduo. Mas eu não atraio a regra de responsabilidade do 37, parágrafo 6º. E aí, a parte final do artigo, que é assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, o Estado vai responder por essas condutas que os seus agentes, nessa qualidade, causem, só que o Estado tem o direito de cobrar do agente público que causa o dano, sempre que o agente público haja com dolo ou com culpa. Então, se o agente praticou um dano querendo praticar, ou se o agente foi negligente, imperito ou imprudente, a administração pode falar, olha, eu banquei aquela responsabilidade, eu paguei 50 mil para a família da pessoa que morreu. Só que eu descobri aqui que esse indivíduo era o seu pior inimigo, ou que você agiu de maneira negligente, que você não tomou os cuidados necessários, ou que você foi imprudente ao conduzir a viatura. Então, como eu percebo que você, agente público, atuou com dolo com culpa, eu, Estado, vou cobrar de você os 50 mil que eu paguei para aquela família. Então, esse é o direito de regresso. E aí, pessoal, é importante que vocês saibam, a gente já começou a conversar sobre isso, que toda essa lógica de responsabilização objetiva do Estado, ela tem um fundamento, que é a teoria do risco administrativo. Ela parte do pressuposto de que o Estado é um sujeito mais poderoso que os administrados. Então, por isso, ele está sujeito a um regime de responsabilização que é mais gravoso para ele, Estado, mas que é mais benéfico para nós administrados, para nós cidadãos. Essa teoria, pessoal, o ponto mais importante dela é esse aqui, que a gente já conversou. Nessa teoria, eu tenho, primeiro, responsabilidade civil objetiva, mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de eu afastar a responsabilização quando eu afasto o nexo de causalidade. Ó, meus requisitos. Primeiro,
Aqui, pessoal, esses são meus requisitos para que eu tenha responsabilidade civil do Estado. Eu tenho um fato da administração, que pode ser uma ação ou uma omissão, e vou ter um dano, ou seja, alguma situação que envolva a administração pública, seja de maneira comissiva, seja de maneira omissiva, causou um dano a alguém. E esse dano só ocorreu porque houve um nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. Ou seja, esse dano só ocorreu em razão dessa atuação ou dessa omissão administrativa. Existe uma relação de causa e efeito entre a administração pública, o agir da administração pública e o dano causado. Aqui, a gente já falou sobre isso antes, mas quando eu falo em responsabilidade civil objetiva, eu corto o requisito culpa. E aqui, culpa em sentido amplo, ou seja, eu não faço análise de dolo ou de culpa. Essa análise aqui eu não faço quando eu quero responsabilizar o Estado. Isso aqui não me interessa. Quando eu sofro um dano causado pelo Estado e eu quero buscar indenização pelo Estado. Isso aqui eu não analiso na responsabilidade civil do Estado. Eu analiso esses três elementos. E o que a teoria do risco administrativo me permite, pessoal? Ela permite que eu quebre o nexo de causalidade, que eu demonstre que efetivamente ocorreu um dano. Aquela pessoa realmente foi atropelada, aquela pessoa realmente foi prejudicada pela prática de um ato específico. Só que aí eu demonstro que, na verdade, a administração pública não teve nada a ver com isso. Eu demonstro isso quando eu digo que aconteceu, na verdade, um caso fortuito ou força maior, e digo, olha, realmente, você sofreu um dano, só que eu, administração, não tenho nada a ver com isso. Aconteceu um fato da natureza completamente imprevisível e extraordinário que levou abaixo aquele prédio. Não tem a ver com omissão minha, administração pública. Aconteceu uma enchente completamente impossível de se prever em pleno mês de junho, que é o mês seco. Eu, administração, não tenho nada a ver com isso. É um fato extraordinário, seja um fato da natureza, seja um fato humano. Também culpa exclusiva da vítima. Você realmente sofreu um dano, mas eu, Estado, não tenho nada a ver com isso, eu, administração. A culpa é sua. Você que se colocou num local de risco de maneira indevida. E eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Ou, o que é mais comum ainda, que é, olha, você realmente sofreu um dano, só que quem te causou o dano foi a Maria, ou foi a empresa tal, não fui eu, a administração pública. Então, essa teoria, pessoal, ela vai dar fundamento para que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, ou seja, eu não faço análise da culpa, eu analiso apenas o fato da administração, o dano e o nexo de causalidade entre eles, e, ao mesmo tempo, como eu tenho que analisar o nexo de causalidade, eu posso quebrar ele. Como que eu quebro o nexo de causalidade? Por meio dessas três hipóteses aqui. Da mesma forma, eu posso quebrar o dano. Falar, olha, eu, Estado, não vou responder, porque você está mentindo. Você não sofreu dano nenhum. Você engessou sua perna sem ter quebrado. Olha aqui o raio-x. Nunca foi quebrada a sua perna. Então, se eu consigo afastar qualquer desses elementos aqui, ou eu digo não houve atuação da administração pública. Se eu consigo quebrar qualquer desses elementos, eu afasto a responsabilidade da administração pública. Só que esses três aqui são os mais conhecidos porque, por caracterizar
a responsabilidade civil com base na teoria do risco administrativo, porque eles incidem justamente no nexo de causalidade. E aí vem um ponto interessante, que é a teoria do risco administrativo, pessoal, ela vem fazer contraponto a uma outra teoria, que a gente não aplica, a não ser muito excepcionalmente em danos ambientais, que é a teoria do risco integral. Que na teoria do risco integral, a pessoa que causa o dano sempre responde, independentemente do nexo de causalidade. Na teoria do risco integral, eu tenho só 2 requisitos. Ah, mas aconteceu que teve um terremoto, um problema seu. Você vai responder do mesmo jeito. Isso aqui se dá, pessoal, o STJ reconhece em danos ambientais, com muita cautela, e também danos nucleares. Ou seja, se você é o proprietário de uma usina nuclear e acontece um terremoto e destrói a sua usina e você tomou todos os cuidados necessários para que sua usina fosse segura, problema seu. Se eu tenho o fato, ou seja, se você tem usina nuclear e se eu tenho o dano às pessoas, você vai responder. Independentemente se eventualmente acontecer qualquer dessas situações aqui. A teoria do risco integral é a teoria mais gravosa que o direito conhece em termos de responsabilização civil. É a teoria da responsabilidade objetiva levada ao extremo. A gente tem no Brasil para danos nucleares e com muita cautela para alguns danos ambientais. Em termos de responsabilidade civil do Estado de maneira abrangente, a gente não vai aplicar isso aqui. A gente vai aplicar a teoria do risco administrativo. Ela que a gente vai extrair do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Teoria do risco administrativo. Pontos importantes sobre ela. Repito, fundamenta a responsabilidade civil objetiva e, ao mesmo tempo, permite que a responsabilidade civil do Estado seja afastada quando eu conseguir, por meio desses 3 exemplos, caso fortuito, esses 3 elementos, melhor dizendo, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, quebrar o nexo de causalidade e, dessa forma, afastar a responsabilização da administração pública. Aqui está de forma mais esquematizada, pessoal, que a gente acabou de falar sobre os elementos da administração pública, da responsabilização, que são esses aqui: o fato, o nexo e o dano. Aqui eles estão escritos de maneira mais bonitinha. Então, eu tenho um fato, que pode ser ação ou omissão. Aqui embaixo eu tenho um exemplo, que foi até o exemplo que eu usei na atividade de vocês. Eu tenho ação de agentes de segurança que estão em perseguição. Tem um dano, que pode ter uma série de nuances, que pode ter uma série de características. Não é só o dano material, não é só o dano que aconteceu, quebrei a perna e a administração vai me indenizar pelo valor do custo com o médico. Não é só isso. Também tenho além dos danos emergentes, também tem lucros cessantes. Poxa, fiquei sem trabalhar 1 ano por conta de um acidente que a administração pública causou. Se você não ficou afastado formalmente, por exemplo, você tem direito a ter reavido o que você teria de lucro. Exemplo clássico é o exemplo do taxista que fica impossibilitado de trabalhar durante o período. A pessoa só tinha como conseguir lucros, oferir lucros por meio da atividade diária. Se eu impeço a pessoa de exercer a atividade diária dela, eu pago não só, eventualmente, o dano no carro, o dano de saúde, mas eu também tenho que pagar o quanto essa pessoa deixou de ganhar por aquele tempo. Isso tudo vocês já estudaram em direito civil. Meu dano também pode ser moral, aquele dano que abala a psique do indivíduo, ou ainda o dano estético, aquele dano que, além de poder abalar a psique do indivíduo, ele causa um dano
que fere a autopercepção de imagem da pessoa, um dano no rosto, um dano em uma parte muito exposta do corpo, também é um tipo de dano a ser quantificado quando a gente fala em responsabilidade civil, seja geral do Código Civil, seja a nossa específica da administração pública. E aí, o meu nexo causal, meus 3 elementos. Lembrando que o nexo causal ele pode ser rompido por razão da teoria do risco administrativo, nessas 3 hipóteses que a gente acabou de conversar a respeito. Então, no meu exemplo, eu tenho uma ação de agentes de segurança, é o meu fato administrativo. Eu tenho dano, morte de uma pessoa. Nexo causal. A morte é causada pela ação do agente de segurança. Ou seja, existe uma relação de causa e efeito, um liame entre esses 2 elementos, fato e dano. É assim que eu analiso como o Estado responderá. E aqui eu tenho um exemplo de uma conduta comissiva. Só lembrando que a culpa não é analisada quando eu faço esse exame. A culpa não se faz presente. Isso eu posso colocar em caixa alta, em vermelho, pessoal, quando eu faço a ressalva de atos comissivos. Tá? Eu dei só exemplo para vocês até agora. Deixa eu ver se está aqui. De atos comissivos. Aí vem um grande embate da jurisprudência e da doutrina, que é a responsabilidade da administração por atos omissivos, quando a administração deixa de agir. Aqui, pessoal, existem doutrinadores que vão falar, na hipótese de omissão da administração, existem vários doutrinadores que vão falar que aqui, se eu tenho responsabilidade por omissão, eu teria que fazer esse exame aqui da culpa. Vocês vão achar isso em alguns livros. No entanto, pessoal, a linha de doutrinadores que eu tenho utilizado, que me parece mais sensato, é que a gente, na verdade, faz uma análise que se assemelha, com a análise da culpa. Quando eu falo que o Estado vai responder, quando ele deixou de agir. Por quê? Porque eu vou fazer o Estado responder quando ele deixou de agir, porque ele tinha a obrigação de atuar e foi completamente desleixado no seu dever. Por exemplo, você tem um buraco de proporções muito além das ordinárias numa via importante de Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. E você avisa a administração pública, você avisa o município, fala, olha, município, tem um buraco na Avenida Afonso Pena que demanda cuidados urgentes. É um buraco que já tem proporções, já tem um tamanho grande, e a tendência é que ele piore, que ele fique ainda maior e mais profundo. A administração fala, beleza, pode deixar que eu vou cuidar disso. E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que o indivíduo cai com o carro no buraco e perde o carro, dá perda total no carro. Porque o indivíduo cai de moto e acaba se machucando. Nessa hipótese, pessoal, a administração ela vai responder por sua omissão, porque ela tinha ciência e tinha o dever de impedir que aquele dano acontecesse. Isso também é muito comum em relação ao município, em termos de quando árvores caem. Você notifica o município. O município tem uma árvore imensa no meu bairro e ela está no processo de ceder, de cair. O município fala, beleza, pode deixar comigo. E o município nunca faz nada. Primeira chuva que dá, a árvore cai. A responsabilidade da administração pública se faz presente em razão da omissão, em razão do desleixo. Então, quando eu penso em responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, eu faço sempre esse raciocínio. O Estado tinha o dever de cuidar, e o Estado tinha condição de evitar o dano. Se sim, eu vou puxar o 37, parágrafo 6º, e falar, olha, Estado, você vai responder aqui. Você vai responder
de acordo com as regras próprias, só que eu preciso fazer esse raciocínio de se houve ou não essa omissão da administração pública. Então, não seria propriamente uma análise de culpa, mas seria uma análise sobre esse desleixo, esse deixar de agir, essa situação de ter obrigação e de ter condições próprias para que respondesse. Por exemplo, pessoal, um preso que é morto em estabelecimento prisional. Ele pode ser morto por um rival de facção. O Estado responde, porque o Estado foi omisso, o Estado tinha condições, o preso está dentro de uma estrutura estatal, rodeado por agentes públicos, pelo menos em tese. A gente sabe que a estrutura dos presídios não, nem de perto, é uma estrutura adequada, mas o que se entende? Que o Estado foi omisso no seu dever de zelar por aquela pessoa. Não foi o agente público que matou o preso, não foi. Foi um rival de facção que matou. O Estado vai responder por conduta omissiva, por deixar de ter salvo, de ter resguardado aquele preso, mesmo tendo condições e obrigação de assim fazer. Outro ponto também importante, pessoal, se um preso se suicida, percebam bem, o preso, ele mesmo tira sua própria vida dentro do estabelecimento penitenciário. Se o Estado sabia que essa pessoa tinha a potencialidade de se matar, se o Estado, por meio do seu serviço médico, já tinha constatado que esse preso tinha um nível de depressão elevado, que esse preso tinha problemas psiquiátricos além daqueles esperados para o preso médio, e o Estado não toma condutas para proteger esse preso, para prescrever uma medicação adequada, para interná-lo à força para protegê-lo de alguma maneira, o Estado ainda, se o preso se mata, o Estado vai responder. Porque a jurisprudência entende que o Estado foi omisso, que o Estado tinha o dever, o Estado tinha condições de agir de maneira preventiva e não fez. Então, o Estado vai responder por essas omissões, só que eu sempre vou fazer essa análise. O Estado, ele tinha o dever de agir, o Estado tinha condições de agir para evitar o dano? Se sim, eu vou responsabilizar o Estado. Se sim, quem vai responder será o Estado. Então, meu raciocínio, quando eu falo de condutas omissivas, ele é um pouco diferente. Então, não se assustem, não se surpreendam quando vocês verem afirmações de que o Estado responde de maneira culposa, tá? O que a gente teria muito ressalvo em falar, e certamente estaria errado em uma prova objetiva, é falar que eu tenho responsabilidade subjetiva, tá? Eu faço essa análise desses elementos que parecem culpa, que parecem a negligência, só que a minha responsabilidade, de todo modo, é uma responsabilidade fundada no artigo 37, parágrafo 6º, que se entende doutrina e jurisprudência que prevê responsabilidade civil objetiva para as pessoas da administração de direito público e para as de direito privado que prestam serviço público. Então, se vocês verem na prova de concurso, em condutas omissivas, existe a responsabilidade civil do Estado subjetiva. Vocês vão marcar errado. Porque a responsabilidade continua sendo objetiva. Agora, o que eu aconselho vocês, se vocês virem em provas objetivas, em provas de marcar X, que na hipótese de ato omissivo o Estado responde por culpa, eu recomendo que vocês marquem um... Opa, cadê meu mouse? Vocês marquem um correto. Ainda que a gente tenha que analisar isso aqui com calma, mas marquem sempre correto. Agora, se falou subjetiva, aí já forçou a barra demais. Aí não dá. Aí, questão errada. Mas percebam que o meu raciocínio, quando eu falo de omissão, é um raciocínio diferente. Pessoal, essa situação dos presos é uma situação bem curiosa. Talvez a prova de vocês traga algumas questões nesse sentido. Eu só queria falar que eu coloquei no AVA para vocês acompanharem. Quando tudo não conspira, para que... Opa, não sei aqui não.
Agora vai. No aba de vocês eu coloquei. É legal que vocês acompanhem. São textos rápidos e bem relevantes. Vai estar no pós-aula de vocês. Pós-aula do 12 e pós-aula do 13, tá? Foi... Aliás, 12, 13 e 14. Tem uma outra situação aqui que eu vou deixar para vocês lerem, que é a pessoa que está presa e se encontra em situação degradante. Esse aqui é interessante, depois vocês leiam, pessoal. Encontro 12. É uma situação aqui de Mato Grosso do Sul. Uma situação do presídio de Corumbá, que chegou ao STF e gerou um paradigma lá, gerou um precedente importante. Depois leiam o pós-aula, são leituras bem tranquilas, bem rapidinhas, bem didáticas. E pós-aula do encontro 12, 13 e 14, que traz situações reais específicas da jurisprudência que envolvem estabelecimentos prisionais. Como se entende que o Estado responde e com qual fundamento o Estado responde nessas situações específicas. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma colocação, alguma dúvida? Por enquanto tudo bem, mas dúvida vai surgir bastante a hora que a gente começar a estudar a fundo o material. Eu acho que essa parte aqui, Giovana, eu acho que ela é bem tranquila. Eu acho que vocês vão tirar de letra. Mas, óbvio que tendo dúvidas, parem, me perguntem, mandem e-mail, a gente vai conversando. Até nas próximas aulas, se quiserem, por favor, pessoal. Não fiz isso hoje, mas se quiserem na aula seguinte tirar dúvidas de hoje também, sem problema nenhum. A gente começa a aula revisando a aula anterior também, tá? Beleza. Sem problema nenhum. E aí, pessoal, vem um ponto que a gente está falando basicamente aqui de ações e omissões do Estado no seu exercício da função administrativa, do Estado no seu exercício de executar as leis, de dar cumprimento, de administrar. Mas e a responsabilidade civil do Estado quando no exercício da função legislativa e judicial? Ou seja, a gente falou até agora praticamente de ações e omissões do Executivo. Mas e quando esse aqui é um exemplo acabado de responsabilidade civil do Estado, função administrativa. E a função legislativa? Ela gera responsabilidade? E a função judicial? Ou seja, produzir leis gera responsabilidade para o Estado? Julgar casos gera responsabilidade civil para o Estado? Imaginem que o Estado editou uma lei e eu me sinto prejudicado por essa lei. O Estado publicou uma lei dizendo que, sei lá, uma lei qualquer. Eu ia falar o exemplo do coronavírus, mas eu acho que seria inadequado. O Estado edita uma lei que aumenta a alíquota do imposto de renda, que passa na taxa máxima de 27,5% para 35%. Eu falo, poxa vida, esse Estado está de sacanagem comigo. O Estado está aumentando a tributação, o Estado está fazendo com que eu pague mais imposto ainda. Eu estou me sentindo lesado. O Estado praticou uma conduta que me causou um dano por meio da ação de uma lei, por meio da função legislativa. Eu posso ajuizar uma ação contra o Estado, dizendo, olha, Estado, olha, União, o Congresso Nacional editou uma lei que aumentou a tributação sobre o imposto de renda de pessoa física. Estou me sentindo lesado. Você pode fazer isso? Poder todo mundo pode, né? O papel aceita tudo e o direito de ação, ele não é concreto, ele é abstrato. Agora, o seu pedido vai ser rejeitado, pessoal. Em regra, a função legislativa não admite responsabilidade civil do Estado, tá? Não é porque você se sente prejudicado por uma lei que está autorizada a responsabilização civil do Estado, que está autorizado o seu uso de uma ação para responsabilizar o Estado. Então, em regra, não existe responsabilidade civil do Estado no exercício da função legislativa, exceção que já foi reconhecida.
lei que é inconstitucional e tem efeitos concretos. Melhor exemplo de todos, quando, se, por exemplo, eu edito uma lei que faz com que a poupança de todo brasileiro que ultrapasse um valor específico seja bloqueada, esses valores sejam transferidos ao governo federal. E que depois se entenda que essa lei é inconstitucional. Aí eu tenho uma lei que fere a Constituição e tenho uma lei que concretamente me causou um dano. Poxa, essa lei fez com que o meu dinheiro saísse da conta. E essa lei, além de tudo, afronta a Constituição. Então, se eu tenho uma lei que é inconstitucional e uma lei que tem efeitos concretos, aí eu poderia sim ajuizar uma ação contra o Estado. Agora, de resto, não. Essa mesma lógica, pessoal, vai se aplicar quando eu falo na função judicial. Como assim função judicial? O juiz, quando ele sentencia, o juiz sentenciou em meu desfavor e o juiz me causou um dano. Ora, esse juiz indeferiu meu pedido, ele julgou improcedente a minha ação judicial, ele me causou um dano. Eu posso ajuizar uma ação contra o juiz dizendo que o juiz me causou dano? Também não posso. Isso não é albergado, não é reconhecido pelo nosso ordenamento, pela nossa Constituição. Isso quem diz é o STF e a doutrina. Por quê? Porque se entende, pessoal, que as funções legislativa e judicial, primeiro, não é próprio delas causar dano. Isso é muito ligado à execução, à função administrativa. E outro, eu preciso garantir com que essas duas funções sejam praticadas sem perigo de retaliação pessoal, sem perigo com que quem julga, com que o juiz tenha medo de decidir, ou de que as instituições dedicadas à produção legislativa, as câmaras, as assembleias, o Senado, a Câmara Federal, tenham receio de sofrer responsabilização quando editam lei. É óbvio que se eu tenho uma lei que extrapola a constitucionalidade, ainda assim causa dano às pessoas, aí é possível. Mas, no mais, isso não vai acontecer. Em relação à função judicial, pessoal, o que a gente tem que o Estado vai responder? Vocês talvez já tenham visto no artigo 5º que o Estado responde quando a pessoa é presa por erro judicial. O que acontece? Poxa, eu fui preso, eu fui condenado por praticar um homicídio. Fiquei preso em regime fechado por 8 anos. Aí eu estou cumprindo pena ainda, já perdi 8 anos da minha vida, fui preso com 30, saí com 38, não vi meus filhos crescerem, perdi toda a chance que eu tinha de construir uma carreira, e aí eu estou cumprindo pena lá no regime semiaberto, aí descobre uma prova de DNA que me absolve e que incrimina o meu vizinho, na verdade. Aí se entende. Houve erro judicial, e aí sim eu vou processar o Estado para que o Estado me indenize por essa condenação indevida. Mas quem responde é sempre o Estado, não vai ser o juiz, e essa é uma hipótese que a própria Constituição estabelece. E além disso, pessoal, está aqui no slide para vocês, ato legislativo foi que a gente conversou a respeito já. E no judicial, o novo CPC, ele fala sobre o juiz respondendo de maneira pessoal, se o juiz agir com dolo ou fraude. Mas aqui é um desvio de conduta do agente público, do agente político. Então era óbvio que ele teria que responder. Mas quem não vai responder aqui é o Estado. Se o juiz age de maneira corrupta, de maneira fraudulenta, quem responde é o juiz. Não é o Estado quem vai responder. É ele que vai no fim das contas, sofrer a penalização. Preso por erro judiciário. Então, percebam que em atos legislativos não é possível que eu, em regra, que eu faça responsabilização. É possível que o STF já decidiu que quando a gente tem dano, ou seja, uma lei de efeito concreta, que é inconstitucional, aí sim eu poderia ter a responsabilização do Estado. Tirando essa exceção, eu não posso.
Atos de jurisdição, mesma coisa. Eu tenho, em regra, irresponsabilidade do Estado na função jurisdicional, mas tem um exemplo clássico, aquela pessoa que é presa por erro judiciário. Aí, se eu sou preso por erro judiciário, eu ajuizo uma ação contra o Estado brasileiro, buscando indenização pelo dano moral que eu sofri. Aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a reparação desse dano, esse dano que aconteceu, esse dano que é responsabilidade do Estado reparar, e como se dá a relação entre o pagamento desse valor e o direito de regresso por parte do Estado, o direito de regresso contra o agente público. Primeiro ponto, pessoal, reparação do dano. Então, eu já tenho um caso em que o Estado precisa responder civilmente. Então, imaginem que eu sou a vítima, imaginem que eu sou aquela pessoa que foi atropelada por uma viatura em perseguição. Ainda que os agentes não tivessem dolo ou culpa nenhuma. Era o exercício da função, eles tinham que realizar aquela perseguição e estavam ali imbuídos da função pública e para realizá-la, para concretizá-la. Mas eu sofri um dano. O Estado, como responde de maneira objetiva, ele vai ter que me ressarcir. Eu posso, pessoal, buscar um ressarcimento jurisdicional, que é o mais comum, ou eu poderia pedir administrativamente para o Estado. Bater lá na porta da repartição pública e falar, olha, então, vocês me causaram um dano, eu perdi o meu carro, tive perda total do meu carro, eu fiquei sem trabalhar por tantos dias, então me indenizem, tá aqui, ó. Você pode fazer isso, que é muito pouco usual, e se você conseguir reparação, ela certamente vai ter um valor inferior que você conseguiria por meio de uma ação judicial, mas você também tem essa possibilidade, além da usual, que é ajuizar uma ação. Buscar jurisdicionalmente, judicialmente, a reparação do dano. Ponto importante, a gente tem um prazo prescricional de 5 anos para que a vítima, para que o lesado faça isso. E aí vem a pergunta, que a gente já respondeu até quando corrigiu a atividade 1. Contra quem eu ajuizo essa ação? Eu ajuizo essa ação contra o agente público, contra o policial, contra o médico que praticou um ato indevido e por um erro médico me lesionou, o médico vinculado a um hospital público ou contratado por um agente público. Eu ajuizo essa ação contra o servidor de uma repartição pública que praticou um ato que eu considero, que eu reputo que enseja a responsabilização civil do Estado, contra o João da Silva, contra a Maria, contra o José, contra o Joaquim, servidores públicos, agentes de Estado, agentes públicos, ou contra a figura abstrata, o Estado, pessoal. Por que vem essa pergunta? Porque percebam, imaginem que eu estou falando de um médico que que fez uma cirurgia em mim no hospital público, no hospital vinculado ao SUS, no hospital contratado. Esse médico praticou um erro e me lesionou. Esse médico esqueceu uma tesoura dentro da minha barriga. E isso me trouxe uma série de complicações, me causou uma série de sabores, de danos. E aí eu descubro isso e falo, putz, eu teria duas opções. Eu posso processar o médico ou posso processar o Estado. Por que eu penso em processar o médico, pessoal? Porque lembra que a gente falou que processar a administração pública é muito mais complicado? Que a administração pública tem prazo em dobro? Que a administração pública tem recurso necessário, tem duplo grau de jurisdição necessário? Que a administração pública não paga a sua condenação como o privado paga? Que a administração pública paga por meio de precatórios ou de RPVs, de aquisições de pequeno valor, e que isso vai demorar muito. O que eu penso? Poxa, eu posso processar o Estado? Ok, está na Constituição, é o que todo mundo faz. E daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, ser ressarcido. Mas e se esse médico que fez isso comigo, esse cara tem muita grana, ele trabalha no SUS e ele também tem um consultório dele particular. Esse cara, na verdade, é dono de um hospital privado. Esse cara tem muito dinheiro. Ou seja, se eu for processar o médico, minha ação vai ser muito mais rápida, porque o médico não tem as prerrogativas processuais que o Estado tem, e melhor ainda, eu vou conseguir o dinheiro, eu vou ser ressarcido muito antes.
Porque assim que ele for condenado, o juiz, se ele não pagar, o juiz vai mandar bloquear as contas dele. O juiz vai pegar os carros dele, vai pegar os bens dele, vai penhorar. Então, o que alguns advogados começaram a fazer, pessoal? Em vez de eu ajuizar a ação contra o Estado, que o Estado tem todas aquelas barreiras, aquelas prerrogativas, quando ele é réu em uma ação judicial, eu processava diretamente o agente público. E dizia, olha, e aí eu dizia, olha, esse agente agiu com negligência, esse agente agiu com dolo. Eu nem quero saber da relação do agente com o Estado. Eu quero fazer com que ele responda. Porque, em última análise, eu processaria o Estado responderia e, no fim, o próprio Estado já cobraria do agente esse valor. Porque, olha, seu juiz, eu estou demonstrando, esse agente foi negligente. Esse médico que esqueceu a tesoura da minha barriga, ele foi negligente. Ele agiu com culpa. Então, começou a crescer o movimento de se ajuizar ações com base em responsabilidade subjetiva mesmo, já buscando a culpa e ajuizando a ação contra o agente do Estado e não contra o Estado. Então, eu tenho um hospital público federal, eu não ajuizaria ação contra a União, eu ajuizaria ação contra o João da Silva, médico vinculado àquele hospital, por responsabilidade civil subjetiva, para que eu consiga ter um ressarcimento mais rápido. Mas aí o que diz o STF, pessoal? Que você não pode processar diretamente o agente público. O que diz o STF? Que existe uma dupla garantia. A primeira garantia é minha, cidadão, de poder buscar do Estado a responsabilização objetiva, de poder buscar esse pagamento de indenização de forma objetiva, de forma que é muito mais gravosa para o Estado, porque eu não demonstro culpa, só demonstro fato do Estado, o dano e o nexo de causalidade entre esses dois elementos. Então, essa seria a primeira garantia de existir responsabilidade civil do Estado. Só que, segundo o STF, também existe uma garantia do agente público que é protegido pela figura do Estado. Porque imaginem aquele policial do exemplo, que acaba acertando o policial que estava na condição de policial, vai evitar um assalto e por alguma razão que ele não consegue controlar, o disparo que ele dá acerta a perna de alguém. Imagine se eu fosse processar diretamente esse agente público. Esse agente público sequer teria condições de trabalhar de maneira segura. Então, a proteção pro agente público é o Estado dizendo, opa, fica aqui atrás de mim que eu seguro a bronca. Fica aqui que eu, Estado, que respondo. Fica aqui que eu, Estado, com as minhas garantias e a minha forma de atuar é que corresponder. Depois a gente conversa. Primeiro eu, Estado, fico na sua frente. Primeiro eu, Estado, é que vou segurar a bronca. Então, essa dupla garantia que o STF enxerga, a primeira garantia minha, e aqui a gente vai voltar para aquela relação entre os nossos atores. Então, eu aqui sou a vítima. Primeiro, aqui o Estado e aqui o meu agente. Primeira garantia é a garantia da vítima buscar a reparação do seu dano em face do Estado por responsabilidade civil objetiva. A segunda garantia, a segunda garantia é a garantia de proteção do agente público. De não fazer com que o agente público esteja sujeito a todo momento a sofrer uma ação judicial quando ele não agiu, quando ele agiu no exercício de suas funções. E quando ele especialmente não agiu com dolo ou culpa. Então, essa seria a dupla garantia. Primeiro, eu, vítima, tenho a garantia de buscar a responsabilidade civil objetiva do Estado. Segunda garantia é que eu, Estado, compro a bronca do agente público. Falo, opa, pode deixar que eu respondo. Pode deixar que depois a gente conversa. Pode deixar que depois eu, Estado, vou analisar se você agiu com dolo ou culpa. Porque se você efetivamente agiu com dolo ou culpa, aí eu, Estado, vou cobrar de você o valor. Mas, pela jurisprudência do STF, a vítima vai processar o Estado. A vítima não vai processar o agente público, em razão dessa dupla garantia. Grande ponto de atenção, no entanto, pessoal, é que no STJ e na doutrina
se tem flexibilizado, se tem colocado em xeque essa dupla garantia. Então, já começa a existir um movimento que permitiria, sim, que eu ajuizasse a minha ação contra o agente do Estado diretamente, se eu conseguisse demonstrar que ele agiu com dolo ou culpa. Então, posição do STF, e que a gente está adotando aqui na aula, não pode. No entanto, tomem cuidado, que existe autor, o Carvalhinho aceita, e jurisprudência do STJ também tem aceitado que a ação seja movida diretamente contra o agente público, tá? Mas posição do STF, posição majoritária, não pode. Processo o Estado. E depois o Estado, se for o caso, o Estado exerce o direito de regresso contra o agente público que agiu com dolo ou culpa. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo, professor. Tudo. Não é muito difícil de entender, mas tem uns detalhes aí que, se nesses detalhes a gente se perder, pode dar errado. Por exemplo, nessa parte quando o senhor fala quem processar, por exemplo, não o médico, não o Estado, mas o médico, essas partes aí eu meio que confundo tudo. Não, mas tenta pensar nesse lado aqui. Em regra, o que eu tenho construído? Eu processo o Estado. Só que os advogados começaram a perceber que seria mais fácil processar o agente público. Então, mas seria correto? Então, aí que tá. Aí o STF diz uma coisa. O STF diz que eu não posso processar o agente público. Eu não posso processar o médico. Eu processo o Estado. E aí, como fica? Aí eu não posso processar o Estado. Vocês, na vida prática de vocês, o que eu sugiro? Processe o Estado. Não processe o agente. Porque a chance de você... Porque a chance de você ter uma invertida com um juiz mais garantista, mais conservador, é muito grande. É mais seguro ficar com o Estado. Mais seguro. Mas existe... o professor falou que o Estado coloca o agente atrás dele para protegê-lo. E se você afasta aí essa proteção, eu acho que você está agindo errado, né? Então, a posição majoritária concorda com você. E a posição que eu adoto aqui também. Até porque a forma com que o Estado cobra o agente público é muito diferente. Porque se eu sou médico e eu sofro ação, assim, sem exagero, o juiz mandou bloquear minhas contas bancárias, se eu tinha uma poupança ali, se eu tinha investimento, perdi tudo. Se eu tinha que pagar 50 mil, perdi 50 contos se eu tinha. Agora, quando o Estado me cobra, eu, agente público, e eu só pratiquei essa conduta porque eu estava na minha função pública, o Estado me cobra parceladamente, o Estado me cobra com desconto da minha remuneração, com um limite de até 10% da minha remuneração por mês. Então, é efetivamente uma garantia para o agente público. Porque o agente público, o policial, o agente de segurança, o agente penitenciário, o médico, são pessoas que estão desempenhando função pública. Então, pelo entender do STF, e que ainda é majoritário, eles merecem sim essa garantia de ter o Estado segurando, de eu não poder acionar eles judicialmente de forma direta. Senão, você coloca em ainda mais exposição, e ainda mais tensão, mais animosidade, o exercício de funções públicas, especialmente para quem é da segurança pública, que já é, por si, muito tenso, muito perigoso. Mas Então, pelo que você me disse, você entendeu bem a discussão. Entendi. Que é essa. Tanto entendi que até discordei aí nessa parte onde o senhor falou quando atingiu o médico e não o Estado, né? Aí foi aonde eu falei, mas se há proteção, então aí a gente vai estar agindo errado. O advogado não é para cometer isso, né? O advogado é para seguir a lei. E dentro dessas conformidades todas, né? Dentro das regras que a gente tem para jogar o jogo. Sem burlar. Pessoal, esse é o nosso último ponto, que é o direito de regresso. Eu acabei de falar para vocês já. Que é, como se dá essa relação? Acabei de falar. Eu não vou ajuizar a ação contra o agente.
pelo menos esse é o entendimento que ainda é majoritário. Eu, vítima, eu, lesado, eu vou ajuizar uma ação de indenização por responsabilidade objetiva, uma ação ordinária com fundamento na responsabilidade civil objetiva contra o Estado. O Estado vai me pagar. Vai me pagar 5 mil, 10 mil, 300 mil, a depender do dano que ele me causou, depois que ele for condenado. E o que é o direito de regresso, pessoal? Que é a parte final do 37, parágrafo 6º. É a Constituição dizendo que se esse agente agiu com dolo ou culpa, aí, num segundo momento, o Estado vai falar, olha, gente, eu paguei ali 50 mil em razão de uma conduta que você teve que foi negligente, que foi imprudente, que foi imperita, ou que você praticou com vontade, com dolo. E aí o Estado pode cobrar do agente público esse valor. Então, é basicamente esse desenhozinho que eu fiz é o que representa esse direito de regresso, que é a última parte, a última disposição do 37, parágrafo 6º, que é o Estado responde de maneira objetiva, e essa é a relação da setinha laranja. Eu, lesado, eu, vítima, vou cobrar de maneira objetiva do Estado, sem analisar dolo ou culpa. Não me preocupo com isso na minha ação. Na minha ação, eu vou demonstrar que houve um fato administrativo, houve um dano e houve nexo causal. Eu não vou gastar uma linha para falar sobre culpa de agente público. Não me interessa. Eu não preciso disso. Porque o Estado responde de maneira objetiva. Então, essa é a primeira relação entre vítima, entre lesado e entre Estado. E aí, existe a segunda relação que se dá entre esses nossos três atores, que é a relação entre Estado e o agente. Aqui, o Estado vai analisar se houve culpa ou se houve dolo. Aqui, a relação que se opera entre o Estado e o agente do Estado já é uma relação que vai precisar que o Estado analise. Olha, esse médico agiu de maneira negligente. Ou, olha, aquele policial agiu de maneira imprudente. Portanto, eles vão ter que reparar esse dano. Não vai ficar na minha conta Estado, vai ficar na conta deles. É evidente, como eu disse, que o Estado cobra de maneira muito mais suave dos seus agentes públicos do que uma ação judicial direta do lesado cobraria. Mas existe essa relação. Isso aqui é o direito de regresso, a que se refere a parte final do 37º da Constituição Federal. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Ok. É um conteúdo bem mais tranquilo do que o anterior, tá? Eu acho que vocês vão tirar de letra isso aqui. Bem tranquilo. Eu apaguei meus desenhinhos. Esse é bem mais tranquilo. Eu apaguei meus desenhinhos, mas, ó, lembrem dessas três figuras. Sempre. A gente falou a todo momento de responsabilidade civil aquiliana, extracontratual, é diferente de responsabilidade contratual, e tudo que a gente falou está aqui, ó. A gente destrinchou isso aqui, e a gente falou que existe aqui no meio uma tal de uma teoria do risco administrativo, que é a teoria que justifica a responsabilidade objetiva e, ao mesmo tempo, é a teoria que permite que eu afaste a responsabilidade do Estado quando existe algum excludente de nexo de causalidade. E esses excludentes são aqueles três: caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Então, se a gente for resumir a aula de hoje, pessoal, em poucas coisas, diria esse slide aqui, o nosso 37, parágrafo 6º, colocaria esse slide aqui com os nossos três elementos, chamaria atenção para a responsabilidade por condutas omissivas. E também faria questão da gente conversar sobre isso aqui que a gente acabou de falar. Como se dá esse direito de regresso? A gente já havia conversado sobre isso aqui no comecinho, na parte final do 37º. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida sobre a aula, sobre a atividade de vocês? Professora, a atividade no encontro? Tá no... Deixa eu só confirmar para você, vai estar no 11. 11 pós-aula. Atividade 2. Encontro 11. Beleza. Então, vocês que assistiram a aula agora, vocês vão fazer assim com a mão nas costas.
Certamente. Eu só fiquei meio assim porque a gente geralmente tem 12, 14, 15, hoje nós somos em apenas 6. Os colegas que não assistiram vão ter dificuldade, eu acho. Mas acho que eles assistem depois, né? Então, vai estar disponível. Uhum. Vai estar disponível. Então, professor, essa slides que o senhor deu aula hoje vai estar também no Encontro 11 ou não? Ele tá. Ó, tá no né? 11. Beleza, que depois Aí eu repliquei ele nos demais, porque nem todos eles vão estar com o vídeo da aula, mas tá, os slides estão disponíveis para vocês. Tá ótimo, então. A partir do 11. Tem leituras, pessoal. As leituras é o assunto mais tranquilo. O que eu sugiro para que vocês leiam? No Encontro 11, pré-aula, tem um texto super tranquilo, super fácil de ler da Odete. E as pós-aulas estão bem interessantes. Eu sugiro que vocês leiam. Tem um videozinho bem rapidinho na pós-aula do 11, junto com a atividade. E aí tem os textos do Dizer o Direito, no pós-aula 12, 13 e 14. Também são textos muito didáticos, muito rapidinhos de ler. E a prova de vocês vai ter bastante a ver com esses textos do Dizer o Direito, com essas situações que envolvem a responsabilidade e sistema prisional. Tá? E, bom, pessoal, por hoje é só, então. Muito obrigado a vocês pela presença, pela participação, pela companhia. Boa semana, bom resto de semana para vocês. Continuo, como sempre, à disposição. Qualquer coisa, falem comigo. E até semana que vem. Até semana que vem, professor.